eu não acho que a China, por exemplo, vai absorver produtos americanos, produtos que o Brasil exportaria para os Estados Unidos, por exemplo. Então o Lula foi o grande otário nesse processo todo. O Lula, acho que ele quis agora nesse final de carreira política, ter um protagonismo espelhado no protagonismo internacional que ele teve nos primeiros 2 mandatos, e o mundo mudou muito, o mundo não tá ligando pra ele, a União Europeia tá meio que, desculpa o termo, cagando pra ele também. Então ele tá numa situação que é complicada, ele botou a gente nessa situação complicada, e aí no que entra e no que tange ao Alexandre de Moraes, que eu acho que é uma pista interessante sobre Alexandre de Moraes. É a questão Bolsonaro, mas não só a questão Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ao atacar as Big Tech, que são as grandes empresas de tecnologia americana, que são uma grande projeção de poder dos Estados Unidos no mundo. O debate... a gente tá aqui, basicamente, no YouTube, que é uma empresa americana, exercendo o nosso direito de liberdade de expressão e fazendo um debate público aqui. Ou seja, o debate público, a arena, a ágora do mundo, ela está nas redes sociais, e elas são majoritariamente norte-americanas. Quando o Brasil, através do Alexandre de Moraes, começa a vir não apenas com a regulamentação das redes, mas com uma política draconiana no trato com as redes sociais, por conta do inquérito do Alexandre e tal, e ao fazer isso, eles culminam, no caso do X, em derrubar a rede social no Brasil, e o Alexandre de Moraes, que se coloca como uma espécie de defensor... cobrar da Starlink também, né? Cobrar a multa do Starlink. E o Alexandre de Moraes, ele vai para uma estratégia de... na verdade, eles soltam é a tese dele para se tornar professor titular da USP. Ele solta um livro explicando qual é o método brasileiro de combater o populismo fascista de direita no mundo. É como se o Brasil estivesse te propondo a ser um inimigo aberto das empresas de Big Tech americana e sinalizando pro resto do mundo: olha, nós aqui no Brasil sabemos como combater esses caras, por que vocês não imitam? E é real, os brasileiros, vamos dizer, o Alexandre de Moraes, eu já vi jornalistas próximos deles querendo propor, vejam a solução brasileira de enfrentamento. Eles queriam fazer uma espécie de um firewall aqui no Brasil, né? E eles querem apresentar ao mundo essa alternativa. Naturalmente, isso atenta contra o interesse dos Estados Unidos e do Donald Trump, que se tornou aliado dessas empresas. Então, acho que esse é um elemento que ainda não estão colocando tão em conta, e eu acho que a gente vai ter que trazer muito, porque é um elemento central sobre projeção de poder norte-americano aqui, mas sobre uma ousadia que não só o Lula teve, junto com o BRICS, etc., mas que o Alexandre de Moraes e o regime brasileiro teve em querer oferecer ao mundo uma alternativa de enfrentamento e de censura, em certa medida, às redes sociais, que são empresas americanas. E acho que eles vão punir a gente severamente se a gente continuar com isso. Charles. Bom, de novo, né, a Hanna falou 83 coisas aí, é diferente. Eu acho que a questão econômica do Brasil, o que o Lula poderia estar fazendo agora, era aproveitar o mandato dele pegando uma boa relação que ele poderia ter com o Xi Jinping e com o Trump, lembrando que, tá? O Trump ele tem uma particularidade que mesmo líderes que ele não gosta tanto, mas são fortes, ele tem um certo respeito, que falem bem ou não com ele. O problema do Lula é que ele fala dos Estados Unidos, mas não teve a coragem de ligar para o Trump. Não teve a coragem de passar a mão no telefone e falar: cara, essas tarifas aí, o Brasil está aqui, a gente é grande, vamos sentar, deixa eu pegar o avião, deixa eu ir para aí. O Lula não teve essa coragem. E isso também é um negócio que demonstra uma fraqueza muito grande. Você fica ali falando: tem que desdolarizar, tem que não sei o quê. Tá, vem aqui. Não, aqui eu não vou. O Trump foi lá na Coreia do Norte. Olha a diferença. E um outro ponto é que o mais impressionante é que enquanto aqui a gente está discutindo o tarifaço, que é bem ou mal, se tiver um impacto no PIB vai ser pequeno, apesar de que vai criar desemprego e tal, o Brasil está tendo uma porrada de oportunidade que ninguém fala. Tipo, petróleo na margem equatorial. Caraca, a gente não vai tirar isso? Então, o que está acontecendo é que o Brasil está se afastando dos americanos por uma soberania e está começando a levar a peça de carro chinês para montar no Brasil só, ao invés de criar indústria. O resultado disso é que você se afasta da maior economia do mundo, se aproxima da segunda maior economia do mundo, que, tirando comprar commodity, não está oferecendo grandes investimentos estáveis e longos para o Brasil, e daí? E as riquezas que a gente tem? O Brasil tem terra rara, tem petróleo na Guiana, tem uma série de oportunidades. Cara, a gente não vai fazer nada disso? Poderia estar, inclusive, pegando dinheiro americano para construir infraestrutura para o Brasil. Olha lá quanto a Guiana está crescendo ao ano, 50, 60, 70, tudo bem que é pequenininho, mas os caras estão crescendo, estão tirando petróleo. Até acho que deve estar tirando petróleo do Brasil, já fura e joga para o lado, porque a gente não está